Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso culto e queremos convidar você a participar conosco. Embora você esteja em casa, no conforto, nós queremos convidar você que pegue a sua Bíblia e que abra juntamente conosco no Salmo 84. É um culto um tanto diferenciado. No entanto, o objetivo é adorar ao Senhor, é meditar na palavra do Senhor, é orar com você mesmo aí na sua casa, para que Deus venha abençoar, venha alimentar através da sua palavra nesta noite. Abra sua Bíblia aí, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos aplanados. Qual o passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado e adorado Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome nesta noite, Pai, que estamos aqui prestando culto a ti, Senhor, e adorando o teu santo nome. Pedimos, ó Deus da glória, que o teu Espírito seja com cada um de nós neste momento, aonde quer que estejamos, porque sabemos e cremos que para ti, ó Deus, não existe limites no espaço e no tempo, que o Senhor pode tocar e estar com cada um nesta noite, em cada lugar. Que o Senhor nesta noite receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero convidar você a cantar conosco, louvar ao Senhor. Faça da sua casa o templo nesta noite e louve ao Senhor aí conosco. Trouxe
amor, Pai, porque Tu és, ó Deus, o único amigo, Senhor, verdadeiro em nossas vidas, Senhor. E nós nos entregamos a Ti nesta noite, Pai. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus,
Glória a Deus por isso. Quero neste momento meditar na palavra do Senhor com você. Mas antes eu queria dizer para você que nesse período de quarentena em que nós nos encontramos, não tem sido fácil, é uma verdade, mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos garantido vitória sobre muitas coisas na nossa vida e tem nos dado uma oportunidade de algo melhor. Eu quero dizer para você que mesmo nesse período, todas as quintas-feiras, eu estou aqui no período do culto para receber você que quer um aconselhamento, que quer conversar, que quer um direcionamento, quer uma oração. Eu estarei aqui, obviamente, resguardando as orientações do Ministério da Saúde, o distanciamento, sem abraços, sem aperto de mão, algo que nós prezamos tanto, né? Com a sua máscara, se você quiser trazer, nós temos o álcool gel nas mãos aqui, mas para atendê-lo, para saber como você está enfrentando, para acolhê-lo, para orar com você e abençoar a sua vida. Por isso, sinta-se à vontade. Se você quiser vir, a igreja estará aberta no período do culto e eu estarei aqui para orar com você e para receber. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 23. Livro de Atos, capítulo 23. Quero dizer para você também que nesse período eu estou gravando devocionais e enviando para os irmãos da igreja, para que você tenha um período de louvor, um período de meditação da palavra e um período de oração todos os dias, porque isso é essencial para as nossas vidas, para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha desanimar. Creio que o Senhor tem algo nos a ensinar todos os dias, tem uma palavra para o nosso coração. Então, você recebendo, cultue, faça o seu devocional, ore junto, cante junto, leia a Bíblia junto, porque isso vai fortalecer a sua vida. O capítulo 23 de Atos, nós vamos ler até o verso 11. Diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que era uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tivessem no meio e o levassem para a fortaleza. E na noite seguiram, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Feche os seus olhos aí, vamos ter uma palavra de oração.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, neste lugar, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que venha nos dirigir através da meditação da Tua Palavra, que venha, Senhor, tocar os nossos corações aonde quer que estejamos, que a Tua Palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar e nos dar o entendimento, para que em retidão possamos Te servir e Te adorar dia após dia. Assim, Senhor, nós oramos no nome de Jesus e Te clamamos, Espírito Santo, Tu que és o nosso consolo, o nosso guia neste mundo, que venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. O verso 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você venha testemunhar também em Roma. A caminhada da nossa vida, todos os dias, ela vem ao nosso encontro. E muitas vezes nessa caminhada será necessário fazer uma pausa para descanso, antes de alcançarmos o nosso destino. E muitas das vezes essa pausa é planejada. E muitas das vezes essa pausa é inesperada nas nossas vidas. Muitas das vezes essas pausas nos aparecem como barreiras e nos obrigam a parar, para que no tempo oportuno nós tenhamos uma visão que possa nos levar a uma experiência plena, ou até mesmo uma oportunidade de mudança na nossa caminhada, no nosso ponto de vista, reavaliarmos tudo aquilo que nós temos feito. Paulo estava numa caminhada, num propósito com Deus, e de repente ele se encontra preso diante do Sinédrio, e vendo ali, muitas das vezes, uma posição que poderia levá-lo à morte ou à prisão, e o seu ministério parar exatamente naquele momento. Não era uma parada esperada, mas Paulo foi parado no seu ministério naquele momento. E ele começa a ver ali naquele sinédrio alguns homens se levantando. Deus então lhe dá sabedoria, e aos olhos humanos tudo poderia estar parado politicamente naquele momento. Mas aos olhos de Deus, Deus tinha um propósito para Paulo e estaria o direcionando para uma outra situação. Olhando desse ponto de vista, nós podemos perceber que este momento em que nós nos encontramos, Deus nos obrigou a parar em nossas vidas. Nós paramos literalmente. Paramos os nossos estudos, as escolas estão fechadas. Muitos pararam o seu trabalho ou reduziram a sua jornada de trabalho. Não há comércio, não há diversão. Todos agora estão em casa parados, tendo que meditar, tendo que ler, tendo que observar, tendo que ter a comunhão familiar, que a muitos já não existia mais. O Senhor nos proporcionou essa parada, creio eu, com toda a certeza, para que pudéssemos refletir naquilo que vínhamos vivendo até os dias de hoje. Tantas correrias, tantas atividades, tantos afazeres, tantos compromissos, que agora todos estes cancelados nos fez parar, porque o Senhor quer que enxerguemos algo em nossas vidas. Existe um propósito maior para cada um de nós, para mim e para você. Assim como nós testemunhamos de nosso Senhor Jesus aonde quer que estejamos, o Senhor está nos dizendo nesta noite: é necessário que você pare e pense, porque eu quero te enviar a um lugar para testemunhar, como você tem testemunhado aqui. E o Senhor nos traz nesta palavra algo para nos fortalecer e nos direcionar. Primeira coisa que o Senhor vai nos dizer nesta noite é que Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, seja em qualquer situação, seja em qualquer circunstância. O seu trabalho parou, a sua vida parou, a sua escola parou, mas o Senhor está ao seu lado. No verso 11, a parte A do verso diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele.
É interessante aqui nós observarmos que o Senhor não estava acima de Paulo, não estava abaixo de Paulo, mas o Senhor, a palavra nos diz que o Senhor colocou-se ao seu lado. Ele não estava à frente, ele não estava atrás, ele estava ao seu lado. Quando alguém se coloca ao lado do outro, isso nos impele a pensar numa posição de companheirismo, de companhia. O Senhor estava dizendo a Paulo: olha, eu estou do seu lado, não tenha medo. Nós estamos caminhando junto. Assim, nesta noite, o Senhor está dizendo para você: olha, não importa a condição que você esteja agora, não importa o medo que você esteja passando, ou o pânico que esteja sendo imposto, ou qualquer tipo de situação, eu estou ao seu lado. Eu estou ao seu lado. O texto vai nos dizer, de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-o na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor se humilhou e colocou-se ao nosso lado, fez-se igual aos homens, viveu o que nós vivemos, passou o que nós passamos, sofreu o que nós sofremos, para dizer para nós o seguinte: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu conheço bem essa dor, eu conheço bem essa tristeza, eu conheço muito bem a situação que você está passando, porque eu já vivi essa situação e eu estou com você neste tempo, não vou te abandonar. Jesus está conosco o tempo todo, o tempo todo Ele está conosco. Isaías capítulo 43, verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não importa a situação que você se encontra nesta noite, meu querido irmão, o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo. Eu estou contigo. Sabe o que essa parada nos proporciona? Nos proporciona a oportunidade de ouvir a voz do Senhor ao nosso lado. Porque muitas das vezes nós olhamos e dizemos: mas o Senhor não fala comigo. Não é que Ele não fala, é que muitas vezes nós não paramos o suficiente para ouvi-lo. Mas nesse tempo em que nós estamos parados, o Senhor está dizendo, e Ele está falando aos nossos corações: eu estou com você em todo o tempo e não vou te abandonar. Seja pelas águas, sejam pelos rios, seja pelo fogo, a chama não arderá em ti. A parte B desse verso diz que Jesus fala conosco. Ele não só está ao nosso lado caminhando, mas Jesus, Ele fala conosco. A parte B do verso diz: e disse, coragem. O Senhor Jesus, naquele momento com Paulo, por pior que parecia ser a situação, Ele se coloca ao lado de Paulo, e Ele também fala aos seus ouvidos e sussurra e diz: coragem. Paulo reconheceu aquela voz, porque era a mesma voz que havia bradado com ele na estrada de Damasco, quando ele estava em busca dos cristãos para aprisioná-los. Paulo ouve esta mesma voz falando ao seu ouvido, e é uma voz poderosa, e é a voz do próprio Deus. Porque Mateus capítulo 28, verso 18 diz: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Era uma voz poderosa falando ao seu ouvido, e ele podia reconhecê-lo, e ela dizia: coragem, eu estou com você, tenha coragem. O coração de Paulo naquele momento talvez pudesse ter se enchido de gozo, de alegria e de coragem através da palavra que ele ouvia sussurrando ao seu ouvido, com a presença do Senhor diante dele naquele momento.
Seu coração se encheu de força, se encheu de ânimo, se encheu de alegria, porque ele sabia que não estava sozinho e que o Senhor agora o estava encorajando. Deve ter sido um momento muito especial. Mas algo interessante que eu quero compartilhar com você nesta noite. Para ouvirmos, é necessário estarmos dispostos a ouvir, dispostos a escutar. Porque todo tipo de som passa pelos nossos ouvidos constantemente, dia após dia. E nem todos esses sons são assimilados pelos nossos ouvidos e a mensagem é direcionada à nossa cabeça. Se nós não estivermos dispostos a parar e a ouvir, muitas vezes nós não vamos ouvir a voz do Senhor nos dizendo: coragem, para enfrentar o que está por vir, para enfrentar a caminhada que nos está proposta, para vivermos aquilo que o Senhor está nos coordenando. O Senhor não só está conosco, mas Ele está falando todos os dias. Talvez a palavra não seja exatamente coragem, talvez a palavra seja tem de bom ânimo, talvez a palavra seja eu estou contigo, talvez a palavra seja eu quero abençoar a sua vida, talvez a palavra seja paz seja convosco. O fato é que o Senhor fala conosco todos os dias e nós precisamos aprender a abrir os nossos ouvidos para entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, ouvir com os ouvidos da fé e crer que o Senhor está falando conosco nesses dias. Entenda, meu querido irmão, este é o Deus que nós servimos, Ele está conosco e Ele fala conosco, e a palavra dele para você nesta noite é: coragem, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. A parte C desse verso vai nos dizer algo maravilhoso, que diz: pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que Ele está garantindo continuidade. Ele vai garantir que as coisas continuem conforme a sua vontade. Não acaba aqui. As igrejas estão de portas fechadas por todo o Brasil. As suas ovelhas e os seus pastores em casa, utilizando dos meios da mídia social para divulgar a palavra, os pastores para alimentar as suas ovelhas, entre tantas outras coisas. Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite: não acaba aqui. Não acaba aqui. Há continuidade. A igreja do Senhor Jesus há de se levantar com poder e glória nesses dias, e o nome do Senhor será reconhecido e glorificado. Importa que nós usamos a tua palavra. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho em Roma. Talvez nunca pensasse que chegaria tão longe, mas a promessa de Deus o levou a algo muito maior. E o texto de Atos capítulo 23, verso 23, vai nos mostrar que o Senhor não só deu continuidade, mas que também levantou um pequeno exército para que guardasse a sua vida e cumprisse o propósito que ele estava dando. O verso 23 vai dizer: 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros foram levantados para a guarda de Paulo até Roma, o destino que o Senhor havia dado. O Senhor garante continuidade. Em sua caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix e sua esposa, para o governador Festo, para o rei Agripa, e finalmente chegou a Roma, onde teve a oportunidade de pregar no conforto da sua casa.
Capítulo 28 de Atos, do verso 30 ao 31, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, aonde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Jesus deu um plano perfeito para Paulo, deu-lhe uma missão e garantiu que esta missão fosse cumprida. O Senhor levantou um exército para acompanhá-lo e fazer a sua guarda. O Senhor deu a oportunidade para que ele pregasse o Evangelho a grandes autoridades. E por fim, o Senhor o colocou em uma casa para que ele pudesse pregar a todos quanto quisessem ouvir do Evangelho. Jesus tem um plano para as nossas vidas, para mim e para você. Não sabemos o que acontecerá após essa quarentena. Não sabemos como a situação econômica da nossa nação vai lidar com todas essas coisas. Não sabemos como o governo vai resolver. Não sabemos como essa doença se vai passar ou não, se vai haver vacina ou não. Não sabemos, mas uma coisa nós cremos: o nosso Deus Todo-Poderoso há de manifestar a sua glória através da sua igreja, e todos verão e todos crerão que existe um Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós servimos, que eu e você cremos, esse Deus há de nos livrar, esse Deus há de manifestar a sua glória e há de nos direcionar conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Somos servos, basta nos submetermos e crermos na palavra que Ele tem nos dado. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: ore ao Senhor, clame ao Senhor. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos e de colocarmos as nossas vidas na presença do Senhor, para que Ele venha direcionar a sua igreja, para que Ele venha nos mostrar o que é que nós devemos fazer em tempos em que a igreja tem sucumbido a este mundo, e a igreja, muitas delas, tem abraçado o mundanismo, o secularismo, entre outras teorias deste mundo, e tem aberto as suas portas. O Senhor está nesse tempo dando uma nova direção para a sua igreja, para o seu povo. Verdadeiramente irá fazer um reboliço sobre a face da terra. Creia e ore ao Senhor, porque a sua palavra nos diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem para nós. E mais, Efésios 3, verso 20 diz: é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Sendo assim, eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, que se coloque em pé. Eu quero orar com você nesta noite. Coloque-se em pé. Se você estiver em família, abrace o seu familiar aí, né? Seu filho, sua esposa, aqueles que estão com você aí no conforto do seu lar. Vamos orar juntos. Quero levantar um clamor ao Senhor, para que Ele nos direcione como igreja, como irmãos em Cristo, que Ele nos dê a sua direção, para quando voltarmos, possamos fazer a sua vontade, tal como ela é, tal como Ele deseja, porque creio que no propósito e na vontade de Deus, Ele há de levantar um grande exército para fazer a nossa guarda, para que o seu plano se cumpra sobre a face da terra. Ele há de falar conosco, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século, conforme a sua promessa, no capítulo 28 de Mateus. Quero orar com você. Feche os seus olhos.
Pai amado e adorado Deus, nesta noite nós exaltamos o Teu nome mais uma vez, Senhor, e glorificamos porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso e que o Senhor tem planos, ó Deus, para o Teu povo sobre a face desta terra. Por isso, Deus, nós te clamamos em nome de Jesus, abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos do Teu povo, Senhor, e leva-nos ao pleno entendimento da Tua palavra, Senhor, tal como ela é. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção, Senhor, dá-nos, ó Deus, o Teu propósito para que possamos cumprir como servos fiéis, Senhor, em retidão, adorando e glorificando o Teu santo nome, Pai, porque sabemos que é por isso que o Senhor tem nos levantado, para ir adiante, para cumprir com o Teu propósito, e neste tempo o Senhor nos fez parar, para que possamos ver, ó Deus, a Tua direção. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, desperta o Teu povo nesse tempo, desperta a Tua igreja, Senhor, faz acordar o Teu povo e levanta um grande exército sobre a face da terra, para cumprir com o Teu propósito, com o Teu plano, para que assim, Senhor, possamos contigo ir morar na Tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe nesta noite. Que Deus te dê uma boa semana. Que Deus derrame sobre a sua vida graça, paz e alegria nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.